Fala aí pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre como resolver questões para concurso público, tá? Esse eu acredito que é o melhor método que tem, tá? Se vocês tiverem alguma outra ideia, deixa aí nos comentários. Mas de uma forma geral esse método é muito bom para resolver questões e para estudar através de questões, tá? Então vou botar o vídeo aí que eu gravei mostrando a ferramenta Tech Concursos, como que eu configurei ela ali e como que eu fiz para resolver as questões, certo? Abraço. Aqui é o Tech Concursos, né, que eu usei para estudar para o concurso da PRF. E eu vou mostrar mais ou menos como que eu fiz aqui, tá? Então, eu fui aqui na guia início, né? Tu pode criar um novo caderno de questões. Aí tu escolhe aqui pela matéria, pelo assunto, e tu pode principalmente pesquisar pelo nome. Isso aqui é muito importante, tá? Então, por exemplo, vamos aqui direto para direito constitucional, por exemplo. Na parte de direito constitucional e tu pode ver aqui que as coisas que caíam na PRF. Por exemplo, o poder constituinte caía. O que mais? Princípios fundamentais da Constituição, não me lembro se caía. Mas enfim, tu pode colocar direitos e garantias fundamentais. Acho que caía tudo. Enfim, tu pode selecionar aqui os assuntos que tu quer ser cobrado nas questões. E ele vai te mostrar aqui que tem essa quantidade de questões, né? Aí a gente vai filtrar pela banca. No caso do concurso da PRF, era a banca Sebrasp. Cadê? Sebrasp. Tá aqui. Aí já diminui bastante a quantidade de questões, que a gente só está pegando as questões da banca Sebrasp desses assuntos, né? Aí a gente vai para as opções aqui. Tu pode colocar, no caso, que é o que eu fiz, para remover as de múltipla escolha, que daí vai ficar só as questões de certo e errado, né? Vê que diminui pouco, porque a maioria das questões da banca Sebrasp é de certo e errado, né? Mesmo assim, já coloca aqui. Eu removo também aquelas que foram anuladas, porque não vai ter comentário, não vai poder resolver ela, né? E provavelmente ela tem um erro na questão, então também não é muito útil. E as desatualizadas também, né? Porque não vai servir para nada pra gente também. E isso. Deixava assim, por exemplo, tá? Daí eu vi aqui, pô, tem muita questão, né? Pro meu caso lá, pode ajustar essa quantidade de questão. Tu pode limitar aqui pela área, na verdade, pela área. No caso, a gente queria a área policial. E tu vê que se tu colocar todo o conteúdo da área policial, vai entrar delegado, que é um pouco mais difícil, né? Mas ainda não é um nível tão absurdo, tá? Então acho que pode ser interessante colocar todo o conteúdo de área policial. Tu vê que reduz para 313 questões, né? Que já é meio pouco questões. Se tu tirasse o delegado, que daí seria colocar todos esses aqui, tu vê que sobra poucas questões só de delegado, né? Então, assim, vale a pena colocar. Vale a pena colocar todo o conteúdo aqui. Nesse caso, né? Se ficar muito pouca questão, tu pode adicionar algumas outras de outras áreas que seja, digamos assim, um nível de dificuldade similar. Tu pode, por exemplo, pegar da área judiciária para servidores, né? Que daí não vai entrar os juízes, né? Então tu pode colocar aqui, ó, já vai aumentar bastante, porque tem muito mais concurso, né, para tribunal. Enfim. Aí, digamos aqui, a gente ficou com essa quantidade de número de questões, né? Tu dá um nome aqui. Direito constitucional aqui. Se ficou muita questão, tu pode ainda limitar pelo ano, sempre dando preferência a pegar os anos mais recentes, né? Tu vê 2021 só tem 6 questões registradas aqui no TEC. Aí tu vai colocando 2020, 19, 18, até dar mais ou menos ali o número de questões que tu queria. Então aqui, ó, beleza, 400 questões aqui, então a gente limitou por esses anos. Tá, então vai ser só as questões dos últimos aqui 10 anos, né? E vamos lá. Então coloca aqui direito constitucional, 2011, 2021. Tu pode colocar dentro de uma pasta, né? No caso eu tinha criado a minha pasta aqui da PRF. Pode colocar aqui dentro. E gerar o caderno. Aí feito. Gerou o caderno, tu vê que são só questões de certo e errado. Aí eu uso bastante aqui a treca aleatória, né? Para ter assuntos diferentes, né? E se tu vai pro lado aqui, tu vê que ele mantém o mesmo assunto. Opa. Tu vê que é sempre o mesmo assunto, né? Poder constituinte, tal, tal, tal.
Tu pode fechar aqui para não mostrar, porque às vezes o assunto te dá uma dica, né, de qual que seria a resposta. Então, às vezes é bom deixar sem exibir, né? Não vai fazer muita diferença. E, enfim, daí eu uso essa tecla aqui aleatória, né, o L, para ir passando pelas questões, né? Então, vamos ao que interessa. Próxima questão aqui, letra L. Vamos ler a questão. A propósito do que dispõe a Constituição Federal acerca dos direitos políticos dos analfabetos, julgue o item a seguir. O analfabetismo não representará óbice à elegibilidade dos cidadãos, haja vista a garantia do amplo exercício dos direitos políticos, característica do Estado Democrático de Direito. Então vamos destrinchar isso aqui. Tu tem 3 coisas aqui que eu consigo perceber, né? Ele pega e está falando, claro, o que dispõe sobre a Constituição Federal acerca, né, dos direitos políticos dos analfabetos. Aí ele vai falar sobre o assunto, então tem que estar dentro desse assunto a princípio, né? Às vezes pode ter um entendimento do STF, e aí nesse caso, se tivesse cobrando aqui um entendimento do STF, ele não estaria, digamos assim, dentro do que a questão está pedindo, porque a questão está pedindo o que dispõe a Constituição Federal acerca do assunto, tá? Mas no caso de dúvida, assim, no dia da prova, pode ser muito bem que o examinador coloque o STF aqui e coloque só a Constituição Federal aqui, eu tendo a colocar o que o STF diz que é o correto. Por quê? Porque no direito real, na vida real, na prática, o que importa vai ser o que o STF está dizendo. A Constituição Federal foi feita lá em 88, entendeu? Então, se o STF está dizendo que aquele trecho da Constituição ele significa tal coisa, então é aquele o entendimento que é o verdadeiro atualmente. Então, eu prefiro seguir assim, né? Mas tem gente que briga com a questão nesse sentido e às vezes ganha realmente em recurso e tal, dizendo que a questão não cobrou aqui súmulas do STF. Mas vamos lá para a questão. O analfabetismo não representará óbice, ou seja, não vai impedir, tá, a elegibilidade dos cidadãos, a capacidade deles serem eleitos, né? Isso é verdade ou isso é falso? Aqui, pelo que eu me lembre do estudo, né, já faz um tempo que eu não reviso essa matéria, o analfabetismo ele representa um óbice, ele é um dos fatores que impedem o cidadão de ser eleito, ou seja, ele tem que ser alfabetizado, é uma condição para ele ser eleito. Eu lembro mais ou menos disso aí, então aqui para mim isso aqui já torna errado. E aí vem uma explicação de por que isso aqui estaria certo, né? Haja vista a garantia do amplo exercício dos direitos políticos, característica do Estado Democrático de Direito. Aqui, para mim, o examinador tenta te induzir ao erro, né? Dizendo uma coisa que é meio que senso comum, assim, né? Que nos direitos da nossa geração, né? Que tem amplas garantias para os cidadãos. Então, ele tenta passar essa ideia de que isso aqui vai ser verdade, ou seja, que o cara pode ser analfabeto e ser eleito, porque existe uma ampla garantia de exercício de direitos políticos, né? Que é uma característica do Estado Democrático de Direito. Enfim, por esses motivos, por eu me lembrar mais ou menos que o analfabetismo ele impede a elegibilidade, eu diria que está errado. A gente vai resolver a questão e é isso aí. Acertei. Aí qual que é o próximo passo? Vamos ver a resolução, mesmo que eu tenha acertado. Vamos ver o que o professor fala aqui. Ele copia aqui, né, nesse trecho aqui, a própria questão e corta a parte de não representa óbice a elegibilidade, porque é a parte errada. Então vamos lá. Errado. Pois os analfabetos dispõem da capacidade eleitoral ativa, direito de votar, e não dispõem da capacidade eleitoral passiva, que é direito de concorrerem a cargo eletivo, por força do artigo tal da Constituição. Tá? O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos maiores de 70 anos, maiores de 16 anos, menores de 18 anos, ok? São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, essa aqui é a parte que realmente importa. Tu vê, então, que a questão
ela brincou com essa com o entendimento de o que seria elegibilidade do cidadão, né? Seria ele poder eleger alguém ou ele poder ser eleito, né? Ele poder votar ou ele poder se candidatar a algum cargo político, né? E aqui na Constituição ele fala que o alistamento eleitoral ele é facultativo para os analfabetos. Então, ou seja, o voto, né, tu poder votar em alguém, é permitido mesmo tu sendo analfabeto. Agora, para tu se alistar, tu não pode ser analfabeto, porque ele diz aqui são inelegíveis, ou seja, não podem ser eleitos os inalistáveis e os analfabetos, que é o caso da questão, certo? Então tu vê, quando eu analisei ali a questão, eu não percebi logo de cara que a elegibilidade poderia dar essa dúvida, né? De é o cara poder votar ou é o cara poder se candidatar, né? Porque é parecido, né? Então aí eu faria o seguinte: eu venho aqui, abro o Word, certo? Aí a gente vai colocar, por exemplo, um título novo aqui. Digamos aqui, resumo de erros e dúvidas, por exemplo. A gente coloca um título 2 aqui para mim, eu botaria Direito Constitucional, certo? E aqui a setinha espaço, ele já entra nessa setinha aqui que eu acho interessante. E aí eu colocaria alguma coisa do tipo, tá? Por exemplo, cuidar a diferença entre elegibilidade, que é capacidade de ser eleito, com qual que seria a palavra? Alistabilidade, será? Deixa eu ver aqui. Diria que alistabilidade, né? Alistamento eleitoral. Certo? Ele fala aqui capacidade eleitoral passiva e ativa, né? Tá. Cuidar com a diferença entre elegibilidade, capacidade de ser eleito. Vamos comparar aqui também mais um pouco. Ó, não dispõe de capacidade eleitoral passiva, que é o direito de concorrerem a cargo eletivo, né? Então, essa capacidade de ser eleito é a capacidade eleitoral passiva. Então, cuidar com a diferença entre elegibilidade, que é a capacidade de ser eleito, capacidade eleitoral passiva, com alistabilidade, que é a capacidade de votar, capacidade eleitoral ativa, tá? Botam 2 pontos, espaço, e agora eu faço o quê? Eu venho aqui na ferramenta de captura do Windows. Quem não tem pode procurar aqui Snip. É assim, ó, Snip, ferramenta de captura, certo? E vou copiar, por exemplo, o que ele falou aqui. Eu posso copiar tudo aqui ou só essa parte da lei aqui, tá? Vou copiar aqui porque vai me facilitar o entendimento depois quando eu for ler. Então aqui ó, ele copia, tu vai aqui e tu pode colar, né, com o botão direito do mouse ou Ctrl V, né? Já vai colar direto. Já fica aqui perfeito, certo? E assim vai indo, tá? Vamos pegar mais uma. A gente pode, se a gente ainda tem alguma dúvida, quer dar uma olhada aqui no fórum de questões, a gente vê que o pessoal dá umas dicas bem boas aqui, ó. A listabilidade ou capacidade eleitoral ativa, que foi o que a gente acabou de colocar ali no resuminho, né? É a capacidade de votar. Elegibilidade, capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votável, de ser votado, certo? Então aqui, o que causa inalistabilidade, perda ou suspensão dos direitos políticos, inelegibilidade, enfim. Tem outros detalhes aqui, né? Tu vê que o pessoal foca nisso aqui, ó, que foi o cerne da questão, né? Elegibilidade, ser votado, alistabilidade, votar, certo? Então a gente às vezes dá uma olhada aqui, eu gosto, que às vezes tem alguma dica, né, que tu pode colocar, daí tu pode fazer a mesma coisa. Por exemplo, se tu ainda teve dúvida naquilo ali, tu ainda pode colocar aqui, copiar só essa parte do cara, colocar aqui junto. Pode diminuir um pouquinho isso aqui,
entendeu? E a gente segue o baile. A gente pode clicar já direto a letra L, né, que vai pular para a próxima questão aqui, né? Vamos olhar só mais essa aqui para ter uma noção. Com relação aos direitos e as garantias fundamentais, julgue o item seguinte. A imparcialidade do Poder Judiciário e a segurança do povo contra o arbítrio estatal são garantidas pelo princípio do juiz natural, que é assegurado a todo e qualquer indivíduo, brasileiro e estrangeiro, abrangendo inclusive pessoas jurídicas. Bom, faz sentido, né? Em termos de direitos e garantias fundamentais, o Poder Judiciário ele não pode ser parcial, né? Seria muito estranho ter um Poder Judiciário parcial, né? Ele tem que ser imparcial e para garantir, né, segurança do povo contra o arbítrio estatal, né? Contra um Estado árbitro que vai decidir qualquer coisa. Então, são garantias pelo princípio do juiz natural. Aí tem que lembrar, infelizmente aqui não tem muito o que fazer. O juiz natural, que eu me lembre, é, é justamente isso, né? É tu ter um juiz imparcial que vai julgar o teu caso, né? Que eu me lembro é isso, tá? Posso estar errado, mas do meu estudo o que eu me lembro é isso. Tá? E é assegurado sim a todo e qualquer indivíduo, né? Não pode fazer distinção, né? Nem entre brasileiro e estrangeiro, né? Aí tem aquela jogadinha de que seria estrangeiros, que na Constituição está dizendo que é estrangeiros que moram no Brasil, né? Mas que depois o STF lá entendeu que não, que é qualquer estrangeiro que esteja no Brasil está abrangido, né, pela Constituição. Então, talvez aqui eles quiseram fazer essa pegadinha, entendeu? Para o cara que decorou puramente a lei, vai pensar, não, o correto seria brasileiro e estrangeiros residentes no país. Mas não tem isso, tá? Isso aí o STF já descartou essa restrição, né? E abrangendo inclusive pessoas jurídicas, né? Pensa assim, pessoa jurídica, né? Empresas, elas podem entrar na justiça e obviamente elas vão estar vão fazer jus ali, né, a um poder judiciário imparcial, né? Então acho que para mim tá certo. É assim que eu pensei para a questão, é assim que eu vou marcar. Vamos ver? Correto. Agora vamos para a resolução aqui. E aqui a professora dá vai explicar um pouco como é que é essa questão do juiz natural, né? Então, inicialmente, cumpre destacar que o juiz natural é a autoridade constituída antes da ocorrência de determinado fato. Isso significa dizer que nenhum juiz será escolhido para processar e julgar casos após a sua ocorrência, sob pena de violação à imparcialidade do julgador. Tá? Bom, não entendi muito bem direto, vou ler de novo. Inicialmente, cumpre destacar que juiz natural é a autoridade constituída antes da ocorrência de determinado fato. Então, beleza. Ele é juiz antes de acontecer tal fato. Por exemplo, acontecer um crime, tu vai ser julgado por alguém que já é um juiz. Não alguém que passa a ser um juiz, passa a ser um julgador daquele caso, após ter ocorrido o homicídio, digamos assim. Porque aí realmente tu vai estar garantindo que esse julgador, que ele já é juiz antes da ocorrência de determinado fato, que esse juiz seja o mais imparcial possível. Tá? Entendi agora, então agora eu passo para ler o próximo parágrafo aqui dela. Sendo assim, este princípio busca proibir a designação prévia de autoridade julgadora justamente para resguardar o cidadão contra eventuais arbitrariedades estatais, visto que o poder público poderia se embasar em critérios subjetivos e específicos para inevitavelmente julgar contrariamente ao indivíduo. Então é aquela coisa, para resguardar a imparcialidade do julgamento, né? Então, o princípio do juiz natural encontra-se fundamentado no artigo 5º, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Daí está aqui aquela pegadinha que eles tentaram colocar. A inviolabilidade do direito à sua vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí o itemzinho que fala: não haverá juízo ou tribunal de exceção, certo? Que seria exatamente o contrário ao instituto do juiz natural, né? Esse aqui seria o caso onde tu vai
digamos assim, atribuir um certo fato que ocorreu a uma pessoa que já não era um juiz, a um tribunal que vai ser constituído apenas para julgar aquele caso específico que ocorreu, né? É assim que eu estou entendendo, tá? E perfeito, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, né? Que seria quem que seria a autoridade competente para sentenciar alguém? Seria o juiz, né? No caso é o juiz natural aqui, certo? Então aqui, beleza. Para mim aqui não teve nada que eu achei que mais relevante para colocar lá no meu resuminho. Vou olhar o comentário, só tem um, praticamente cópia, né? A gente vê aqui, praticamente cópia do que... Ele dá um ninguém aqui, né? Ele traz aqui, ó, não faz distinção entre pessoa física ou jurídica, o que faz sentido, né? São pessoas, né? Uma é física, a outra é jurídica. O ninguém aqui, ele não especifica. Então, perfeito. Não tem nada aqui para eu adicionar no meu resuminho. Seria isso aí. Passaria para a próxima questão e assim vai, tá? Então, esse é o modo que eu faço as questões aqui. Peguei direito constitucional, que é uma coisa mais simples, digamos assim. Eu acho que mais simples no sentido de que mais pessoas estudam, né? E assim eu vou formando o meu resuminho, né? Depois vai colocando aqui, depois vai colocando outras matérias, né? Por exemplo, a gente pode depois colocar o título 2 aqui, o direito administrativo, né? Administrativo, certo? E passar a colocar mais coisas aqui. E, por fim, depois quando tiver pronto esse resumo de erros e dúvidas, né? Que tu vai passar para todas as questões, quando tu for revisar a matéria, tu vai fazer também. Aí, tu pode vir aqui em exibir, aqui, ó. Exibir painel de navegação. Olha lá como é que fica. Entendeu? Vai ficar os títulos aqui, vão ficar todos ordenados, entendeu? Então tu vai poder vir aqui, direito constitucional, vai vir para essa primeira página. Se o nosso direito administrativo, por exemplo, tivesse lá na terceira página, entendeu? A gente está em direito constitucional, ele vai direto à primeira página, fica aqui. Vai em direito administrativo, vai descer para lá. E aqui fica organizadinho por todas as matérias, né? Então, quando tu estiver estudando depois, tu quer adicionar uma coisa de direito administrativo, tu já está aqui, já adiciona. Aí tu foi para uma questão de direito constitucional, tu volta para cá e já adiciona aqui. Certo? Então é assim que eu fazia, né? Para depois montar esse relatório de erros para poder focar exatamente naquelas matérias que eu tive mais dificuldade ou que teve alguma coisa que me chamou atenção, como nesse caso aqui da elegibilidade. Certo, pessoal? Então tá, pessoal, esse aí foi o meu método para resolver questões. Espero que ajude aí quem está na dúvida de como é que faz para resolver questões de maneira mais eficiente, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa mesmo, coloca aí nos comentários. Se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.